é basicamente isso. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler do verso 2 até o verso de número 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, onde leremos de forma alternada do verso 2 ao verso de número 10. E uma frase que marcou aqui, perdão, no Jogral das Irmãs, né? Passar a Macedônia é romper as barreiras mais intransponíveis. Hoje a Patrícia passou a Macedônia, graças a Deus. Que bênção. Eu fiquei pensando, gente, acho que eu perdi alguma coisa, não é possível. Glória a Deus pela vida da nossa irmã Patrícia, né? Louvado seja Deus. Mas vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2, faremos a leitura de forma alternada. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Todos, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, sendo que nos livra da ira vindoura. Aleluia. Amados, a nossa irmã, ela já orou por iluminação, mas eu gostaria de que nós pudéssemos fechar os nossos olhos e levantarmos um clamor em favor da nossa irmã Solange Guimarães. Ela estava aí e parece que ela teve que ir embora, pois ela não estava se sentindo bem. Vamos orar pela vida dela, para que não seja nada demais, que o Senhor possa abençoá-la. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento na Tua santa e misericordiosa presença. E agora, Senhor, a nossa oração é direcionada à Tua filha, Senhor, à Tua serva Solange, ó Deus, que agora apresentou um quadro não muito agradável, Senhor, mas nós confiamos em Ti, no Teu poder e na Tua misericórdia, sabendo que nada escapa, Senhor, aos Teus olhos e à Tua santa e misericordiosa vontade. Por isso te imploramos, ó Pai, que o Senhor possa direcionar cura, Senhor, para a vida da Tua serva, e que ela possa ter uma noite agradável, guardada e amparada pelo Teu Santo Espírito. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, aos irmãos que têm nos acompanhado nos nossos estudos de quinta-feira,
onde nós estamos falando sobre a carta de Apocalipse, os irmãos têm tido a oportunidade de perceber a urgência do despertamento espiritual, a fim de que nós tenhamos um suporte para vencer, né, as diversas demandas e batalhas que estão por vir neste mundo tenebroso, para que sejamos fiéis à palavra, fiéis ao Senhor, e assim recebamos do Senhor a nossa coroa, a coroa que nós aguardamos, não é isso? Nos estudos da carta de Apocalipse, nós temos visto bastante isso. Mas, há pouco tempo atrás, a Covid-19, ela nos proporcionou algumas perspectivas novas também, né? A Covid, ela nos apresentou uma perspectiva melhor acerca da vida. Nós amamos a nossa vida, valorizamos a nossa vida, porém, nós entendemos que a nossa vida ela é extremamente passageira e transitória. Não é verdade? Nós não temos o poder de dominar aí o rumo da nossa vida, uma vez que nós sabemos que é Deus, é quem rege e dirige o tempo e a história. Ela também nos apresentou uma perspectiva melhor a respeito daquilo que nós temos, né? Tudo aquilo que nós o temos porque Deus assim nos dá. Então, nós precisamos aprender a sermos mais gratos, humildes e generosos. E percebam, tudo aquilo que o Senhor nos concede, Ele nos concede para a nossa gerência, prazer e satisfação. E temos a convicção de que desse mundo nós não vamos levar absolutamente nada. Então, a Covid-19 também, ela nos apresentou essa perspectiva a respeito daquilo que nós possuímos, né? Daquilo que nós conquistamos. E uma terceira perspectiva, uma perspectiva mais aguçada da necessidade urgente que nós temos de uma mudança, né? E aí, seja ela uma mudança em relação à pessoa de Deus, nós temos que ter essa certeza e essa convicção de que é necessário, como servos do Senhor, valorizá-lo, reconhecendo que no sacrifício do Senhor Jesus Cristo nós fomos reconciliados com esse Deus Todo-Poderoso. Tomar também uma decisão em relação à missão que o Senhor nos deu. E qual seria essa missão? Essa missão é sermos uma igreja missional. Sermos uma igreja missional. E alguém pode perguntar, pastor, o que seria exatamente uma igreja missional? Eu peguei duas frases aqui de dois pensadores. Felipe Niel, ele vai dizer que os membros de uma igreja missional, eles entendem que devem viver em missão. Spurgeon, ele vai ser um pouco mais duro. Ele vai dizer, todo cristão é um missionário ou é um impostor. E as palavras que o apóstolo Paulo ele usa para se referir à igreja de Tessalônica e seu serviço na causa do reino, na missão, são palavras muito específicas que vai nos auxiliar na compreensão do que melhor ela significa, ou seja, ser essa igreja missional, né? E a partir do texto lido, nós vamos aqui devagar em três perspectivas que nos levam a compreender o verdadeiro sentido desta igreja missional. O primeiro deles, uma igreja missional, é uma igreja marcada
por seus frutos espirituais. Nós iniciamos o texto lendo: sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele tem um coração grato a Deus em relação a esta igreja, a igreja de Tessalônica, o que faz com que ele sempre ore com gratidão por eles, por essa igreja. E quando ele ora, ele vai citar sempre 3 coisas. A primeira delas, a operosidade da fé, ou seja, uma fé que trabalha, uma fé que age, uma fé que é palpável, muito semelhante à fé retratada lá em Tiago, capítulo 2, no verso 14. Uma fé que ela anda de mãos dadas com as suas obras. Entende? Então, essa operosidade da fé, ela se revela naquela igreja fervorosa que não apenas crê, mas ela trabalha para que ela possa vislumbrar o resultado ou o fruto da sua crença, da sua fé. Ele vai falar também a respeito da dedicação do amor, um amor abnegado que está pronto para dar, ser generoso, se doar, como registrado lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Enfim, é um amor que tudo suporta, ou seja, é uma igreja que transpira amor, é uma igreja que vive em amor e valoriza essa expressão sublime do amor, principalmente do amor aprendido diretamente da parte de Deus. Vai trazer também a firmeza da esperança no Senhor Jesus, ou seja, a solidez, a resistência, a resiliência na perseverança. Romanos capítulo 5, nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E quando eu me ative a esse ponto, eu novamente me lembro, sou remetido às cartas do apóstolo João, no livro de Apocalipse, as cartas direcionadas às igrejas que viveram grande pressão, viveram grande perseguição, passaram por grandes turbulências, mas foram igrejas resilientes, foram igrejas que através da sua perseverança, elas conseguiram alcançar aquilo, como por exemplo a igreja de Esmirna, que agradava os olhos do Senhor. Então, isto é o que marcava a igreja de Tessalônica, ou seja, a tríade da graça, né? 1 Coríntios 13 vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entretanto, amados, o apóstolo Paulo, ele não cita apenas os frutos espirituais, mas ele os qualifica em relação à missão que a igreja exercia. A fé que essa igreja tinha a fazia trabalhar. O amor que essa igreja tinha a fazia se doar. A esperança que essa igreja tinha a fazia trabalhar e se doar, independente do sofrimento e das tribulações, independente do que estavam perdendo em razão da perseguição. Ou seja, a perseguição, aquilo que a igreja estava sofrendo, era apenas um aperitivo para que ela pudesse, confiadas no Senhor, avançar cada vez mais e mais para a glória de Deus. E aí, meus amados irmãos, uma igreja missional, ela é marcada pelos seus frutos espirituais. Ela não é marcada por sua estrutura, por mais que seja importante que se exista uma estrutura, a fim de que esta estrutura seja posta em favor da missão. Essa igreja também não é marcada pela sua riqueza, por mais que seja importante se ter recursos financeiros para se investir em missões.
essa igreja, ela também não é marcada pelo seu número de membros. Por mais que ter mais membros na igreja possa significar mais mão de obra para o trabalho. E aqui está alguém que deseja ardentemente ver todos os bancos dessa igreja completos, repletos, né? Mas uma igreja rica, ela não é necessariamente missional. Uma igreja com um louvor bom e impactante, ela não é uma igreja necessariamente fiel e saudável. Missional, uma igreja com uma estrutura louvável e atraente, não significa nada sobre o quanto ela está envolvida com missões. O que importa é se a fé que essa igreja nutre, se a fé que essa igreja possui, a leva para fora das suas portas. O que importa é se o amor faz com que esta igreja se doe ao mundo. O que vale é se a esperança faz com que a igreja continue servindo, ainda que ela esteja sofrendo. A igreja que continua a sua jornada, apesar do sofrimento, ela entendeu que é necessário servir ao Senhor, independente das suas adversidades. Um segundo ponto nos mostra que uma igreja missional, ela tem a convicção de que ela nasceu pela obra sobrenatural de Deus. Paulo vai dizer: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de cada um de vocês. Meus irmãos, quando uma igreja ela nasce sob a égide do Senhor, ela levanta homens e mulheres para que, com alegria e fervor, a sustente de forma moral, espiritual e financeiramente. Essa igreja jamais sucumbirá às adversidades do tempo ou da história. Eu me lembro, certa feita, talvez a minha mãe não vá se lembrar disso, nós estávamos numa reunião de oração aqui em cima, e aqui nós havíamos já fincado os pilares, tijolos e tal, e nós tínhamos as ferragens à mostra, já em avançado estágio de oxidação, né? E aí nós saímos da reunião de oração, era de manhã, e a minha mãe estava parada aqui em cima, olhando para cá, para a obra, e a dona Gedaí chega por trás dela e fala: o que está olhando aí, mulher? Aí minha mãe falou para ela: Gedaí, eu estou tão preocupada com essas vigas, com esses ferros oxidados aí, eu estou com medo da gente perder tudo isso, um investimento alto, a obra parou, não tem dinheiro. E aí eu me pergunto, será que eu antes de partir, né, será que eu ainda vou contemplar esse templo, né? E para a glória de Deus, a minha mãe está ali. Ela contemplou a construção, desfrutou, tem desfrutado do tempo, né? E no auge aí às portas dos seus 90 anos, ela glorifica a Deus porque o Senhor foi fiel a esta igreja. Porque essa igreja não foi simplesmente sonho de homens. Essa igreja nasceu da vontade de Deus. Aprove ao Senhor olhar para essa igreja e falar assim: é necessário que tenha uma agência do reino neste lugar, para que esta agência glorifique o meu nome. E hoje nós estamos aqui. Então, Paulo, ele tem essas convicções específicas sobre a igreja. Ele sabe, ele reconhece, mas ele fala, ele externa o seu pensamento para que esta igreja, ela também tenha essa convicção e saiba disso. Ele elenca 4 aspectos do nascimento de uma igreja que precisam ser parte da nossa convicção como membros dela. Primeiro, a pregação do evangelho. Ele vai dizer: o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras. O evangelho é a boa nova acerca de quem é Jesus e o que ele fez. É uma notícia, é uma história, é um fato que precisa ser pregado com palavras. É o poder de Deus para a transformação do mundo. Então, uma igreja viva, verdadeira e missional é uma igreja que preserva a sua palavra,
que preserva o Evangelho e a divulgação do mesmo. Não se prega o Evangelho, meus amados irmãos, apenas com atos ou comportamentos. Jesus, ele não nos chamou para fazer mímica, mas ele nos chamou para falar do Evangelho, para testemunhar a respeito dele. Romanos capítulo 10 vai dizer, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É o Evangelho que precisa ser pregado e anunciado aos quatro cantos do mundo, até que este alcance todas as nações. Ele vai dizer também que esse Evangelho, ele precisa ser pregado no poder do Espírito, ou seja, mas também em poder no Espírito. Poder se refere a algo que gera influência de forma sobrenatural, e isto só pode acontecer pelo agir do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. João capítulo 16, verso 8 vai dizer, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, uma igreja missional, ela tem em si esta convicção, esta certeza que a pregação genuína do Evangelho é o suficiente para a transformação de vidas. Quem esteve aqui hoje pela manhã e pôde pensar a respeito da nossa reflexão, chegou à compreensão de que verdadeiramente é necessário, como igreja do Senhor, nós fazermos a diferença neste mundo através da pregação do genuíno Evangelho. Terceiro ponto que Paulo destaca é a sua convicção, ou seja, a convicção do pregador, e em plena convicção, ou seja, refere-se à própria atitude do pregador e ao coração dele. Ele deve pregar com total confiança, ele deve crer, acreditar que as coisas vão acontecer. Eu estava assistindo um vídeo do testemunho de um rapaz que ele falou que resolveu fazer um evangelismo com uns amigos no centro de uma cidade. Os amigos faziam sempre aquele evangelismo e eles a estratégia era pegar um skate, andar de skate no meio da rapaziada e pregar o evangelho para os que estavam de skate ali. Mas tinha uns barzinhos em volta e umas pessoas que sentavam nos barzinhos para beber ali e tal. E ele passando com o amigo dele já estava acostumado ali e tal. O amigo dele chegou e percebeu que tinha uma mesa com 3 rapazes, e esses 3 rapazes estavam bebendo e usando drogas. E aí ele chegou com o amigo dele, aí ele sentiu que o negócio ali era mais pesado, né? E aí o amigo dele, tranquilo, vem. Ele falou, rapaz, o cara na maior naturalidade, ali eu aprendi o que é evangelismo. Na maior naturalidade, o cara chegou, meu amigo, o que você está preparando aí e tal? Aí o cara olhou, até polícia e tal. Não, eu só estou perguntando, me deu curiosidade. Isso aqui é cocaína. É cocaína? Cara, eu tenho um negócio mais forte para vocês, hein? Aí já chamou a atenção deles. Mais forte? Como assim? Não, eu tenho um negocinho mais forte para vocês e tal. Não, mas isso aqui é da boa, de tal lugar e tal, não sei o quê. Eu consigo algo melhor para vocês. Está falando sério? Sério? Vocês querem? Vai deixar, duvido que deixe melhor do que, seja inferior do que isso aí que você vai usar. Aí ele, mano, dá aí pra gente. Tem certeza? Absoluta. Me dá aí, me dá. Fica em pé aí. Ué, para que fica em pé, meu amigo. Aí estenda a mão aí. Aí o cara, rapaz, tá de brincadeira? Tá tirando a gente para brincadeira uma hora dessa e tal. Estende a mão, você quer ou não quer? Aí estendeu a mão, fecha os olhos. Aí olhou para a cara do outro. Como eles já estavam tocados pela bebida, fecharam os olhos e começou a orar. Começou a orar. O rapaz ficou pasmo que os 3 na hora caiu de joelho e começaram a chorar.
E ele orou, levantou, sentou os 3 na mesa, sentou junto com eles ali e tal, evangelizou, pregou o evangelho, os 3 se levantaram, foram embora, largaram tudo ali, foram embora para casa chorando e dizendo que iriam procurar a igreja mais próxima para servir ao Senhor. Aquele rapaz falou, cara, eu vi assim, e depois quando eles saíram ali, fizemos o trabalho, oramos, direcionamos ele para as igrejas e tal, esse meu amigo simplesmente pegou o skate, vamos continuar, na coisa mais natural do mundo. Então assim, o pregador do evangelho, ele precisa experimentar essa convicção, ter a certeza que verdadeiramente o evangelho puro e simples tem poder para transformar vidas. Deus pode salvar pessoas de diversas formas. Por exemplo, a cidade de Nínive, ela foi salva por uma pregação relaxada de Jonas. E Deus, ele faz segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque ele tem o poder para realizar de acordo com a sua soberana vontade. O modo natural de Deus agir é por meio de pessoas que estão comprometidas e convictas de que o evangelho é a salvação e de que Deus salva pecadores. Como eu falei hoje pela manhã, meus amados irmãos, é claro que nós precisamos temer a violência que tem se aflorado no nosso bairro, mas nós temos que ter a convicção de nós, como igreja do Senhor, podemos transformar a realidade desse bairro através da pregação do evangelho. Temos que ser servos fiéis e convictos de que o genuíno evangelho do Senhor pode transformar a realidade deste lugar. Quarto ponto, ele vai dizer que precisamos ter a convicção da eleição. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Se você está aqui neste lugar, se você faz parte dessa igreja, é necessário que você tenha essa convicção. Eu estou aqui porque Deus me escolheu. E isto é um privilégio. Paulo viu no nascimento da igreja de que, de fato, foi a obra de Deus e, portanto, ele tinha a convicção de que eles eram verdadeiramente povo de Deus. Não é só falar, eu faço parte ou eu sou povo de Deus. É viver isso. É transformar essas palavras de essência em realidade de vida. Estava dizendo isto para que a igreja também, ela se firmasse cada vez mais nessa convicção. Qual é? Fomos chamados por Deus e não pertencemos a mais ninguém, senão a Deus. Não somos de nós mesmos, somos de Deus. Ele nos escolheu para Ele próprio. Paulo tem a convicção, e a igreja deve ter essa convicção, de que o seu nascimento foi exclusivamente uma obra poderosa e sobrenatural de Deus. Amados, você precisa compreender que a sua vida é uma obra sobrenatural de Deus. A tua paixão, o teu amor pelo Senhor e pelo Evangelho vai fazer com que esse Deus, que rege todas as coisas, te direcione às pessoas certas, com as palavras certas, para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho. Às vezes nós nos furtamos em pregar o Evangelho porque ficamos com medo. Como é que aquela pessoa vai reagir? Como ela vai receber minha palavra? Será que vai me atacar? Será que vai me tratar bem? Vivemos na dependência do Senhor. Mateus capítulo 28, eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Precisa de mais alguém? Então o Senhor nos direciona para que a sua obra possa ser realizada. Cada membro dessa igreja missional deve dizer para si mesmo: eu não poderia ter salvo a mim mesmo, mas Deus me salvou. Se existe graça para um pecador como eu, existe graça para qualquer outro pecador. Agora, a resposta a esta convicção é uma outra convicção. Nós somos povo de Deus e servimos a Deus em sua missão. Não vivo mais para mim mesmo. Ele me chamou para servi-lo. Tudo ou toda oportunidade que nós tivermos, nós temos que aproveitá-la para pôr em exercício o chamado que o Senhor nos fez.
Uma igreja missional, ela tem a convicção de que ela nasceu pela obra e pelo amor sobrenatural de Deus. Uma igreja em que seus membros, eles não têm a convicção de que eram pecadores, geralmente essa igreja não gosta de pecadores. Uma igreja em que os seus membros não têm a convicção de que eles eram pecadores, geralmente ela é uma igreja um tanto farisaica e moralista. Uma igreja cujos membros não têm essa convicção de que eles eram pecadores, ela é um tanto preocupada em se sujar com o mundo, em se sujar com pessoas diferentes. Ela cria barreiras ao invés de criar pontes. Uma igreja em que seus membros não têm essa convicção de que foi o Evangelho e nada mais que mudou suas vidas, essa igreja, ela simplesmente não prega o Evangelho. Logo, meus amados irmãos, se nós cremos que nós fomos redimidos pelo Senhor, se nós cremos que foi o Evangelho que nos deu uma segunda chance, se nós cremos que foi o Evangelho que nos trouxe mais uma oportunidade de vida, nós queremos compartilhar esse Evangelho com aqueles aos quais nós amamos. Esse é o papel de uma igreja missional. Ela desconhece as barreiras que o inimigo possa vir a colocar para que o Evangelho não venha a ser pregado. Ela transpõe essas barreiras e ela faz a vontade do Deus Todo-Poderoso. Geralmente, o que ela tem a oferecer são humildade, perseverança e a certeza na salvação de Cristo, Senhor, o Salvador das nossas vidas. Uma igreja, amados, em que a sua liderança, por exemplo, ela não tem essa convicção, ou seja, não tem a convicção de que Deus é quem faz a obra por meio de pessoas pregando o Evangelho, ela tende a conduzir essa igreja por caminhos estranhos. Ela investe em imagem, em estética, em louvor, ela quer dar às pessoas ou ao seu público, né, conforto, status, mas em momento algum ela se coloca à disposição de pregar o genuíno Evangelho com medo de confrontar o pecado do público que está à sua frente. E a igreja do Senhor, a igreja missional, ela não negocia os seus valores. A igreja do Senhor, ela não se coloca à disposição de pregar um evangelho diluído. Pelo contrário, ela lê, ensina e aplica a palavra de Deus para que essa igreja possa crescer espiritualmente. E uma vez espiritualmente sadia, ela saia para fora para compartilhar as benesses desse evangelho. Terceiro ponto vai dizer que uma igreja missional, ela tem atitudes missionais. Paulo vai dizer, a partir do verso 6, e vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Por quê? No que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vós e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, aquele que nos livra da ira vindoura. Paulo, ele destaca aqui 4 atitudes importantes. Primeira, a imitação. Imitação da pessoa do Senhor. Vocês se tornaram imitadores do nosso Senhor. Ou seja, com relação ao sofrimento e as dores do Senhor Jesus, né? Essa igreja, ela não se preocupa ou ela não volta atrás por conta das suas perseguições, porque é uma igreja que se propôs a ser imitadora de Cristo. O caminho de Jesus é um caminho de renúncia, de serviço e de morte. Atos dos Apóstolos vai dizer, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome
diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O evangelho é um evangelho de renúncia, o evangelho é um evangelho de sofrimento, mas também é um evangelho de glórias, porque é esta glória que o Senhor nos promete. O segundo ponto é receber a palavra, recebendo a palavra com alegria que vem no Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Essa igreja, ela precisa ter um envolvimento saudável com a palavra de Deus. Com alegria, ela deve ter uma disposição alegre em relação à palavra e à Bíblia. E apesar do sofrimento, ela não pode abrir mão desta palavra por conta dos sofrimentos que ela vive e que hão de vir, retratados no próprio livro do Apocalipse, que nós temos estudados aqui todas as quintas-feiras. Abrindo um parênteses aqui, uma menina de uma determinada denominação, por uma questão de ética eu não vou falar aqui, ela começou a frequentar lá a congregação e tal, e passou um período lá conosco, uns 2, 3 meses. E aí, depois ela se afastou, fizemos algumas visitas e tal, e um membro lá da nossa congregação encontrou com ela na rua, foi conversar com ela e falou para ela: poxa, você estava tão bem caminhando e tal, agora você parou, sumiu. Aí ela pegou e falou assim: o pessoal lá é bacana, lá é muito legal, fui muito bem acolhida, mas infelizmente lá vocês estudam muito, e assim, eu não consigo entender nada, sabe? É muito estudo, é muita, até mesmo as mensagens são muito explicativas e tal, então eu fico... Aí o membro falou assim: minha irmã, aí ficou sem entender, né? Ou seja, qual o conceito de igreja que essa querida está procurando, né? Então, assim, a igreja missional, ela tem paixão pela palavra e pelas verdades da palavra. Ela vai privar por essas verdades, e ela não pode abrir mão disso. Já pensou se o pastor Eduardo chegar e falar assim: não, eu acho que a cultura do pessoal aqui de Belfor Roxo é diferente, então vamos abrir mão da palavra, vamos fazer outra coisa, né, para trazer mais pessoas. Então, eu vou negociar as verdades da palavra? Não tem cabimento, né? E essa igreja, ela serve a Deus até o fim, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vós e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Paulo está dizendo de uma situação em que muitas pessoas daquela cidade abandonaram tudo, suas crenças, suas culturas, queimaram os seus ídolos para servirem a Deus. É aquilo que eu falei hoje pela manhã, é a transformação do lugar onde você está inserido. Amados, o papel da igreja precisa ser esse. A igreja, ela precisa realmente transformar o local onde ela está plantada, onde ela está inserida. Se isso não acontece, alguma coisa está errada. Essa igreja, ela nasceu dos braços do Senhor para que ela influencie o mundo. Mas, infelizmente, nós temos vivido dias em que o mundo tem sustentado o poder de influenciar a igreja. E isso traz uma tristeza muito grande. Uma igreja missional, ela apresenta atitudes missionais. As sociedades internas, elas não podem girar em torno de si mesmas. Elas pertencem à igreja e precisam existir para a edificação da igreja e o avanço do reino. Os investimentos da igreja, eles precisam ter como objetivo final a missão da igreja. Eu não sei quantos aqui sabem, mas toda a arrecadação da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais de 50%, mais de 57%, alguma coisa assim, 57% da arrecadação da Igreja Presbiteriana no Brasil é canalizada para as obras missionárias. Mais de 57%. A organização interna da igreja, ela precisa frutificar em missão. Vocês precisam se importar em ter prioridades missionais, seja em sua agenda, seja em sua rotina, seja em sua vida. Meus amados irmãos, nós podemos ter aqui 400 membros. Pense, a galeria cheia, esses dois lados aqui lotados,
cheios, né? Mas, digamos que só esse lado aqui sejam irmãos que moram lá no São Bento. E aí os irmãos aqui, pastor, nós moramos lá no São Bento. A igreja tem membros desse lado aqui e tem membros na galeria lá. O que o senhor acha de nós, desse lado aqui, abramos um ponto lá no São Bento e vamos para lá, já que a gente mora lá pertinho e tal. Isso é missão, irmãos. Tem muitos que vai falar assim, pastor, você está louco, o senhor vai matar a arrecadação da igreja, o senhor vai acabar com a frequência, vai diminuir, as pessoas vão passar aqui na porta e dizer, nossa, como essa igreja está vazia, ficou vazia. Amados, a visão tem que ser missionária. Nós não estamos aqui para fechar a porta e viver um clubinho entre nós. Se sair 20, 30 para abrir outro ponto de frente para o progresso do Evangelho, louvado seja Deus. Essa precisa ser a visão e a missão da igreja. Entende, amados? E aí, meus amados irmãos, essa organização interna, ela precisa pensar em frutificar em prol do reino. Nós somos uma igreja em serviço e para o serviço do Senhor. E louvamos a Deus quando a igreja se engaja para que isso possa acontecer. Chegando ao final, meus amados irmãos, nós precisamos fazer algumas perguntas, como por exemplo, o que nós temos feito para que sejamos servos melhores, servos mais eficazes? Pensa comigo, né? Se nós temos a convicção de que esse evangelho, ele tem o poder para transformar, em o nome do Senhor Jesus, eu tenho que ter poder e ousadia para chegar para o meu vizinho que não é crente e falar assim, eu vou mirar nesse camarada, vou investir nele, vou pregar o evangelho para ele e vou levar ele para a minha igreja. Estou falando para a minha igreja, mas é independente. Se o cara se converter e falar assim, olha, me converti e tal, mas eu vou para a igreja da minha esposa, que é na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, amém, louvado seja Deus. Mas se nós cremos no poder do Evangelho para a transformação, nós temos que colocar esse poder em prova, para fazer ele acontecer. Eu vou pregar o Evangelho para aquele irmão ali, e eu vou convertê-lo em nome do Senhor Jesus. Nós ativamente precisamos nos dispor à palavra para, ao aprender dela, poder compartilhá-la. Então, tem que haver esse desejo no nosso coração. A escola dominical, a dona Ivone hoje elogiou a escola dominical, está bonita e tal. Há aquela discussão, aquele desejo de aprender cada vez mais, mas esse aprendizado não é para guardar para mim, não é para guardar para você. Esse aprendizado é para que ele venha a ser expandido. Você tem orado para que Deus lhe ajude a ser uma pessoa mais ativa no Evangelho? Nós temos criado aberturas, portas para pregar o Evangelho com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com as nossas decisões? Ou será que nós, ao invés de abrir essas portas, nós estamos fechando-as, omitindo a necessidade da pregação do Evangelho? Uma igreja missional, meus amados, então, ela é marcada por seus frutos espirituais, pela sua convicção de que ela nasceu pela obra sobrenatural de Deus e tem as atitudes missionais em seu DNA. Meus queridos irmãos, o tempo nos anuncia que eis o momento da mudança. É tempo de mudar as nossas convicções. É tempo de orar por mudanças. É tempo de trabalhar por mudanças. É tempo de evangelizar. Nada melhor do que podermos refletir a respeito disso nesse mês que se inicia, onde nós falaremos sistematicamente em missões para a glória de Deus. Amém? Nós vamos estar orando. Bondoso Deus,